Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, que diz: Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, porque o espanto se apoderara dele, de modo que eles estavam por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus então a eles: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Feche os seus olhos. Bendito Deus, aqui está a tua palavra escolhida para este momento. Digna-te, Senhor, em vir revelar, instruir e mostrar a cada um de nós, sim, ó Deus, aquilo que só o Senhor sabe estar contido nesses versos. Que nada nos perturbe, que nada nos roube deste lugar, te pedimos por amor de Jesus. Amém. Coloquei como título os benefícios de ouvir a palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler tem os seus registros no lago de Genezaré, tido por muitos como o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, o lago de Genezaré, está, como dissemos, na Galileia, e circundado ali pelas cidades, Cafarnaum, está ali a Magdala, a terra daquela mulher que lá no João 8 teve um encontro com Jesus, a Maria de Magdalena, Tiberíades, e toda Decápolis está ali em volta daquele mar. Jesus, naquele mar, ele usou muito aquelas águas, e aquele mar foi palco de muitas maravilhas e de muitos milagres. Ali os discípulos, depois deles fazerem parte dessa comitiva maravilhosa que foram os apóstolos, que no livro do Atos dos Apóstolos, eles deram segmento, deram sequência a tudo o que a igreja primitiva, neste poder fantástico, que é o poder do Espírito Santo, pôde executar e fazer, estão registrados no livro de Deus, que é a Bíblia. E ali então aconteceu o quê? Aconteceu um milagre de Jesus estar andando por cima daquelas águas. Foi no Mar da Galileia, no lago de Genezaré. Foi ali que Jesus, um dia, atravessando também aquelas águas, elas tornaram-se turbulentas e apavorantes, apavoradoras, e os discípulos pensaram que iam morrer, e Jesus fez um milagre ali, e repreendeu o vento, a fúria do vento, e as ondas que estavam ameaçando a eles. Foi também ali que
Pedro viu um grande milagre também na sua vida, quando foi cobrar impostos. Está registrado lá no capítulo 17 de Mateus. Foram as autoridades cobrar impostos de Jesus e dele também, e evidentemente Jesus, como, presta atenção, isso é doutrina, eu e você, ele também tinha muita necessidade de recursos. O capítulo 8, de Lucas, diz que Jesus, ele recebia, ofertas, ele aceitava, as ofertas, que ali fala das mulheres, que ajudava com o seu serviço, o ministério de Jesus. Então, quem vive realmente da obra de Deus, quem vive do ministério de anunciação, de pregação da palavra de Deus, ele não é como os prósperos que estão aí, Evidentemente, o sumo sacerdote lá no templo era bastante próspero, rico, mas Jesus, ele mesmo tinha dito que não tinha onde reclinar a cabeça. E quando foram cobrar o imposto dele, ele ele disse para o Pedro que pegasse a sua vara, o seu anzol, e que fosse pescar. E o primeiro peixe que fosse fisgado deveria abrir a boca nele, que tinha ali uma moeda, um starter, uma moeda de valor, que Jesus inclusive diz ali que era o suficiente para pagar o imposto não só de Jesus, mas também como do Pedro. Por quê? Aqui também cabe uma doutrina. Os milagres de Jesus nunca são escassos, eles são sempre em sobejo, eles são sempre em abundância. E aqui está então o título, os benefícios de ouvir a palavra de Deus, que mais uma vez aconteceu também aquelas margens. Jesus, ele sai numa bela manhã para pregar o evangelho, e ele se depara então com uma multidão. E por que a multidão? Olha, a Bíblia, ela sempre explica, as razões dos acontecimentos, porque a Bíblia diz que Jesus ensinava com autoridade. E o que significa isso? Que a multidão, que lá no capítulo 4, no verso 24 de Mateus, diz que eram de pessoas famintas, eram de pessoas doentes, eram de pessoas problemáticas, eram de pessoas que estavam carregadas de espíritos atormentadores, que iam a Jesus. E aquela bela manhã então, ali às margens do mar da Galileia, estava aquela multidão também apertando Jesus para ouvir, veja bem, para ouvir a palavra de Deus. No cântico, a Wanda interpretou o hino que diz: fala, Senhor, eu preciso ouvir a tua palavra. Vocês se lembram que este hino talvez foi composto pela frase que o profeta Samuel falou para Deus, porque ele ainda era uma criança, mas ele era uma promessa, de Deus para a sociedade, para o seu povo, o povo de Israel, e era também uma promessa de Ana para Deus. Veja bem, promessa de Deus para o povo e uma promessa de Ana, que lá no capítulo 2 do seu livro, ela diz que se Deus desse um filho a ela, ela devolveria, ela ofereceria ao Senhor. E Samuel ainda é um menino, quando Deus começa a falar com ele, mas ele não entendia. Mas no verso de número 10 do capítulo 3, ele fala a frase que Deus, presta atenção, ele queria ouvir de Samuel e quer ouvir de você também. Lá ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que bom se nós nesta noite, se bom você que vai nos ouvir, puder dizer também como Samuel e como foi cantado nesta noite: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aquela multidão, diz o verso 1, foi até as margens do lago de Genezaré para ouvir a palavra de Deus. Eu sempre
aponto aqui como não seria uma delícia, como não seria empolgante, maravilhoso, você estar num culto, numa reunião. Estar no culto já é uma maravilha, já é uma delícia, mas você está num culto, numa reunião, que o orador, o ministro, o pregador, é o próprio Deus encarnado na figura do quê? Do Emanuel, que é Deus conosco, de Jesus Cristo. Então deveria ser fantástico, né? E como não era, porque uma certa feita, por ocasião da multiplicação de pão, Jesus diz que aquela multidão estava com ele há 3 dias. Você não ficaria 3 dias aqui, ficaria? Eles ficaram. Por quê? Porque ouvir Jesus era algo que apetecia a alma, era algo que enchia o coração, é algo que alimentava realmente as pessoas. Então eles foram até Jesus. Mas de repente começa a chegar mais gente, e a multidão era grande, e Jesus então olhou que havia 2 barquinhos naquela praia. Naquela manhã, naquela praia havia 2 barquinhos. Você sabe que os pescadores, eles trabalham durante a noite e a madrugada. Eles trabalham durante a noite. E eles tinham trabalhado, as figuras aqui, o Pedro, o Tiago, o João, né? O próprio pai, o Zebedeu, que é o pai do João e do Tiago, estavam ali, onde eles deixaram o barco para agora, e só, então somente agora, andar e viver com Jesus. Viver o quê? As experiências que nós acabamos de apontar. Jesus andando por cima das águas para ir ao encontro dele, Jesus repreendendo as águas tempestuosas, Jesus fazendo o milagre da pesca, né, maravilhosa, Jesus fazendo o milagre do que? Daquele peixe que tinha o suficiente na sua boca, para quê? Para pagar os impostos que estavam sendo cobrados. Estavam ali então esses homens que tinham por profissão ser pescadores, e eles não estavam numa bela manhã, não, eles não estavam, porque eles mesmo relatam aqui no verso de número 5 que eles tinham tido uma noite longa, uma noite aborrecida. Sabe aquelas noites que você não conseguiu sono, que você passa acordado e os pensamentos se volumam em você, e você pretende que logo chegue amanhã, você deseja que logo o sol apareça, você não quer aquilo para o seu maior inimigo. Era uma das noites desses homens, porque eles relatam, depois de Jesus dizer a eles que por ouvir a palavra de Deus, veja bem, sempre há frutos, sempre há bênçãos, sempre há resultados, sempre há milagres quando nós ouvimos a palavra de Deus. Ele diz que quem ouve a sua palavra tem vida. O estado daqueles homens era o quê? Da própria morte. Por quê? Porque eles tinham tido uma noite infeliz, e agora o que assombrava o Pedro era o quê? As contas, as dívidas, né? Os seus clientes que estavam também esperando o quê? O produto do seu trabalho, que agora não iria, não vinha. Chegou mais tarde, mas foi através de algo espetacular, que é o que? Ouvir a palavra de Deus. Olha aqui os benefícios de quem ouve a palavra de Deus. Por isso que lá no capítulo 3 do Abacuque,
né? O Abacuque no capítulo 2, sabe o que ele diz? No versículo 2 do capítulo 3 do seu livro: ouvi a tua palavra, Senhor, e abracei, e recebi, e guardei, como Davi fala, né? Guardei a tua palavra no meu coração, porque eu não quero pecar contra ti. Você sabe que o homem é pecador. O que o Pedro disse aqui? Ficou aturdido porque o que Jesus havia feito naquela manhã era algo que ele sabia. Veja bem, o mar da Galileia é o lugar que mais tem peixe no mundo, em proporção às suas águas. É o mar de 11, no máximo 12 metros de largura, por 21, 22 de comprimento. É um laguinho, mas é o lugar que mais tem peixe. Mas naquela noite não tinha. Naquela noite os peixes evaporaram, saíram de lá. Sabe aquele, não tem um ditado aí que diz que a água corre para o mar? No caso do Pedro, não. Os peixes estavam correndo do Pedro. Quando Pedro ia para o norte, os peixes iam para o sul. Quando Pedro ia para o leste, os peixes iam para o oeste. E ele lançava a rede. Sabe quando você trabalha e você não vê resultado? E eu que já vivi esse estado lá atrás da minha vida, presta atenção, quando eu não ouvia a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, isto não se dá nunca, não acontece. O que se dá quando você ouve a palavra de Deus é um milagre que te assombra, que te deixa perplexo, te assoberba. Foi o que aconteceu. O que o Pedro falou? Afasta de mim, porque eu sou um pecador. Mas presta atenção, Jesus foi lá porque Ele é santo. Jesus está aqui hoje porque eu e você somos santos? Não. Ele veio aqui justamente porque nós somos o quê? Pecadores que precisamos do seu milagre, precisamos da sua misericórdia, precisamos da sua graça. Foi por isso que Jesus foi lá. Ele não foi especificamente pela multidão que estava procurando. Presta atenção, o Pedro, o Tiago, o João e o André, que é o irmão do Pedro, não estavam à procura de Jesus. Mas como é praxe em Deus, Deus está à procura do homem. Deus está à procura das pessoas. As pessoas resistem em abraçar, em receber, em aceitar a Deus. Elas resistem. Mas por quê? Para sofrer. O que estava acontecendo com esses homens? Eles estavam sofrendo. Quem não ouve a palavra de Deus, ela só tem um resultado na vida. Elas podem pular o carnaval dela, mas presta atenção, quando chegar a quarta-feira, então vem o quê? Vem as burdoadas, vem as tormentas, vem os desesperos. Chegou a manhã e o Pedro olhava para dentro do baú do seu barco, né? Porque eu lembro quando nós fomos fazer missão lá no Ceará, eu fui ali na praia de Iracema para conversar. Nós estávamos no sertão, nós não estávamos na cidade não, mas eu fui na praia de Iracema, em Fortaleza, porque nós tínhamos negócio para aquisição de um carro, ir para cartório, esse negócio todo, e depois para vir embora. Nessa oportunidade eu fui conversar com os pescadores, e achei a coragem deles fantástica, porque eles entram com aqueles pedaços de madeira, que não é nem barco, e passam dias e noites em alto mar, pescando. E eu vi que eles têm um alçapão, como se fosse um porão, naqueles pedaços de madeira, que eles enfrentam no mar. E evidentemente, eles querem voltar para a praia, com aquilo repleto, coberto, cheio. Mas acontece que nenhum peixe
se interessava pela rede do Pedro, do Tiago e do João. E o que estava acontecendo com eles? Deus estava vendo, né, o martírio, o tormento, a noite, podemos dizer, maldita que eles estavam vivendo. Porque a pessoa que não está ouvindo a palavra de Deus, ela está debaixo de uma maldição. E como escreve lá o profeta Ageu, ele ganha e põe no bolso, que lá chama-se de saco furado. Lá o Ageu diz, ele come e não se satisfaz, ele bebe e não fica satisfeito, ele dorme e não descansa. Então tudo que ele faz é pouco, segundo o profeta Ageu. É o que estava acontecendo com esses homens. A sorte parece que fugiu dele. Até aquele instante, eles estavam vivendo, estavam empurrando, sabe aquele provérbio? Empurrando com a barriga, é o que eles estavam fazendo. Mas quem está sem ouvir a palavra de Deus, e ele está sem o quê? Ele está sem o Deus da palavra. E quem é que vai te dar, né, substância? Quem é que vai te fortalecer? Quem é que vai te dar segurança? Quem é que vai sustentar a sua vida, se não for Deus? Pelo menos na minha Bíblia, no Salmo 127, o profeta diz que o que a pessoa faz é inútil. E sabe como ele diz lá? Diz que dormir tarde, quer dizer, altas horas da noite, a pessoa vai conciliar o sono. Ele nem dorme, ele desmaia e acorda pela madrugada. Parece brincadeira, mas eu tenho acordado nas madrugadas e fico lá do alto do prédio olhando. 4 horas, 3 e pouco da manhã, as pessoas já estão saindo para o trabalho. Eu me lembro de uma pessoa que inclusive faz parte de uma família que por um certo momento esteve envolvido com a nossa família, que a pessoa sai por ser o extremo da Zona Leste, que é Guaianazes, sai de madrugada, porque tem que atravessar toda a cidade e vai lá para aqueles lados lá da Zona Sul, e ele dorme na porta do emprego dentro do carro, para se livrar do trânsito. E eu, quando fico olhando e vejo, né, lá na rua, descendo para pegar as avenidas, ir para o trabalho, 4 horas da manhã, eu digo, que tristeza, né? Essas pessoas saem agora, chegam 10, 11 horas da noite, essas pessoas estão o quê? Vivendo o que o Pedro está vivendo. Mas por quê? Porque não quero ouvir a palavra de Deus. E eu falo isso com propriedade, porque quando eu não era de Deus, de Deus é aquele que ouve a palavra de Deus. Foi o próprio Jesus que diz, lá no capítulo 8 de João, diz, quem é de Deus ouve a minha palavra. E ali as pessoas que estavam apertando Jesus disseram, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. Não adianta, querido, se não ouvir a palavra de Deus, segundo a própria figura de Jesus, diz que essa pessoa não é de Deus. E aí então a vida fica insuficiente, insatisfatória, ela fica sem substância, ela fica sem qualidade, ela fica sem gosto, ela fica sem sabor. E presta atenção, por que as pessoas estão se atirando no carnaval? Porque a vida delas estão sem gosto, sem sabor, e elas então vão extravasar com que toda esta ansiedade, medo e depressão e angústia que elas estão vivendo nesta festa maligna. É isso que está acontecendo no nosso país e nos demais outros países que festejam, né, esta malignidade toda. Aí o que acontece? Jesus, que foi ali por causa daquelas pessoas, como ele veio aqui hoje por causa de mim e de você, por causa de nós, ele o que? Ele entra no barco do Pedro. Essa mesma pessoa que se tornou seu apóstolo, junto com Tiago e João, e ele diz, retira um pouco da barca,
sai um pouco aqui, né, da margem, que eu preciso do seu barco. Preste atenção, eles são homens que trabalharam a noite toda, homens de uma vida, de um ganho bruto, de uma vida louca, de tempestade no mar, né? E além de tudo, o que tinham feito foi sem resultado nenhum. Como que estavam os ânimos deste homem? Pedro, Tiago e João, como que estavam os ânimos? Presta atenção, quando você está com contas a pagar, como é que fica a sua cabeça? Quando você está com dívidas, quando você está com problemas, você nem sequer consegue raciocinar e refletir. Eu sempre fui assim, e assim são as pessoas. Por mais incautas que sejam, por mais neuróticas que sejam, por mais doente que seja, por mais esclerosada que seja, a pessoa, quando ela está com sua vida desalinhada, com contas a pagar, com problemas, principalmente de ordem econômica, todas as áreas da nossa vida nos afetam. Mas a área financeira é uma das mais nevrálgicas da Terra. É uma das mais nevrálgicas, porque ela interfere em todas as outras áreas da vida das pessoas. Por que o país está vivendo esse problema? Porque está faltando dinheiro no Brasil. Por que o dólar está R$4? Porque está faltando dinheiro, e se tornou um paizinho pequeno. Quando você não tem dinheiro, você é pequeno. Você não vê o que as pessoas fazem aí com as grandes patentes, né? Com os grandes empresários, com os banqueiros. É doutor, é não sei o quê. Por quê? Porque o camarada está, né, como diz aí fora, por cima da camiseta. Mas quando você não tem grana, quando você não tem dinheiro, quem é que quer te dar até um boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você? As pessoas passam longe de você, até porque o seu valor aos olhos das pessoas é o que você possui, o que você tem, nunca é o que você é. As pessoas valorizam você pelas suas posses, pelas suas aquisições. Quanto mais patrimônio você tiver, eles vão até dizer que você é um cara muito abençoado. E a gente, pela Bíblia, sabe não ser assim. Tem muitos personagens que eles eram abastados na Bíblia, o próprio Zaqueu, que lá em Lucas 19 diz que ele era rico, ele estava com a sua vida caindo aos pedaços, assim como estava o Jairo, assim como estava o Nicodemos, e tantas outras pessoas estavam com suas vidas zeradas. O Pedro, o Tiago e o João também estavam. Mas eles tiveram a graça de receber a graça. Veja bem, parafraseando, a graça é Jesus. Mas para você receber a graça, você precisa ter graça. Você precisa entender que aquela hora está para acontecer alguma coisa, como hoje aqui, na sua vida, que você não pode perder. O Pedro percebeu isso. Bom, eu já estou, né, ao Deus dará mesmo. Talvez o Pedro pensou assim. E eu vou para onde? Essa hora eu tinha que estar embalando a mercadoria, que eram os peixes, e levando para o quê? Para o mercado. Eu sou fornecedor, mas não tinha nada para fornecer. Eu sou o que abasteço o mercado, mas agora não tinha nada. Então, podemos dizer que ele estava com o seu dia perdido. Mas ele teve a graça de receber a graça, que quando você aquece, você abraça, então as desgraças, elas são banidas, elas são mantidas para longe, levadas para um largo, distante de você. E essa graça agora estava dentro do barco dele, e sabe como ele disse? Viu 2 barcos na praia, seus pescadores, seus trabalhadores lavavam a rede.
E ele então entra num dos barcos, que aqui tem um registro, era o de Pedro, Simão, antes era Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Jesus está aqui pedindo para você alguma coisa hoje. Por quê? Porque Ele sabe como você está, Ele sabe como foi sua noite, Ele sabe o que você tem atravessado nesse mar da sua vida. Ali era o mar da Galileia, mas é o mar da minha e da sua vida. E Ele sabe que você não pode lutar contra essa corrente toda, que a única coisa que você pode é lavar as redes e ficar ali remoendo as mazelas, as misérias, sem poder fazer nada. E se tem uma coisa que eu sei te irrita, é você se sentir impotente. Não tem coisa pior do que a impotência. E você se vê que você não pode mudar nada. E eu sei que eu e você nesta noite temos coisas que definitivamente nós não podemos mudar. Mas Jesus entrou no barco. E você precisa ter a graça de perceber que foi a graça que entrou no teu barco. E Ele escolheu não aleatório. Ele escolheu eu e você, como escolheu Pedro, o barco de Pedro, a dedo. Porque Ele conhecia a história daquele homem, como Ele conhece a história de todos os homens da terra. E Ele sabe que muitos estão atordidos como Ele. E por que estão atordidos? O que Ele fala no verso 5? Por causa dos meus pecados. Verso 8. É o pecado que deixa você atordido, no verso 8. É justamente esse pecado que cria, faz uma separação, uma distância enorme, quilométrica, de milhões e milhões de anos-luz, que você não pode atingir mais. É essa distância. Mas como esta graça é misericordiosa, por isso o nome é graça, ela vem e procura você nos seus dilemas, nos desastres que você está vivendo. E tudo o que Ele quer é que você não resista. O desejo dele de entrar no seu barco, quer dizer, entrar na sua vida e tomar conta agora de você. Por quê? Porque Ele sabe onde está o que? A fórmula. Ele sabe onde está o resultado. Ele sabe onde está a riqueza. Ele sabe onde estão os cardumes. Ele sabe aonde lançar a rede. Você não sabe. Você não sabe. Aliás, você está durante todos os anos da sua vida lançando a rede. E quando você puxa, não tem o peixe, não tem nada, e a fome bate lá, né? O seu estômago já está lá nas costas, e você está o quê? Lavando rede. Essa é a história do homem na terra. Lavar rede significa que você ainda não abriu as portas do seu barco. Você não franqueou para a graça inaudita de Deus vir para o quê? Para tomar as rédeas do seu viver. E aí então Jesus pregou sentado. Então eu não sei quanto tempo foi que ele gasta na sua oratória, na sua mensagem. Ele tinha uma multidão ali. Ele olhava ao longe aquela multidão, mas tinha o que? Os seus olhos naqueles que estavam bem perto dele. E eu às vezes fico parado comigo mesmo, né? Imaginando o Pedro agora, nem piscando estava mais, está morrendo de sono, a noite toda acordado, no seu corpo físico cansado, porque lança a rede de cá, lança de lá, sai daquele lugar, rema para outro lugar, vai para 10 quilômetros a mar adentro, volta de novo para o mesmo lugar e nada. Mas ele está ouvindo Jesus, e como eu disse a princípio,
como não era maravilhoso as frases, as palavras que saíam da boca de Jesus, que saíam dos lábios do Senhor Jesus, que ia aos poucos estocando o coração dele, para ele confessar como ele confessou, que ele era um homem que estava à margem, que ele era um homem que estava longe de andar com a pessoa de Jesus, que fazia maravilhas e fez aos olhos dele. Então ele está sentado ali no seu barco e olhando a figura de Jesus, que expunha a sua mensagem e levava tanto aqueles que estavam na praia, mas também o foco de Jesus era aqueles que estavam com ele no barco, porque eles tinham já feito um pedaço, uma parte daquilo que todas as pessoas precisam fazer: franquear, ceder o barco, quer dizer, abrir a porta, deixar que Jesus entre na vida, deixar que Jesus ministre, deixar que Jesus aponte a saída, mostre o rumo, qual é o caminho. E aí então Jesus faz questão de dizer aonde que estão os peixes. Jesus fala: faz-te ao mar alto, quer dizer, vamos até o alto do mar, o lugar mais alto, mais o pico, no meio do mar, vamos lá, porque agora nós vamos pescar. O Pedro está empolgado com o que ele ouviu, mas ele, como diz a palavra de Deus, o culto racional, como Paulo escreve em Romanos, culto com a razão. Ele não perdeu o foco. Ele falou: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada, não tem um peixinho aqui nas nossas redes, não tem um peixinho aqui no alçapão, não tem nada aqui no porão do nosso barco. Mas a palavra, é aí que entra o nosso título, os benefícios de ouvir a palavra de Deus. Viu? Por isso que Tiago, lá no capítulo 1 do seu livro, diz assim, Tiago 19 diz: esteja sempre pronto. O que é pronto? Preparado para ouvir. Tem que ser rápido para ouvir, não é demorado, tem que ser ligeiro. Estou ouvindo aqui a palavra de Deus, então pronto, eu vou deixar as coisas de lado e vou ouvir agora a palavra de Deus. Por quê? Porque vai haver benefícios. Mas sobre a tua palavra, é aí o ponto-chave. Quer dizer, o Pedro acreditou naquilo que tinha ouvido. Você vai acreditar no que você está ouvindo, porque lá você vai ser chamado a lançar a rede. Eu não sei qual vai ser o alto mar que você vai ter que lançar a rede, mas ele diz: faz-te ao mar alto. Então você vai sair daqui para lançar a sua rede no lugar que Deus vai te mostrar, mas sempre nas alturas. Às vezes você quer, com menos esforço, ficar no raso, ficar à beira das margens, porque aqui é mais cômodo, aqui não é perigoso, qualquer eventualidade, eu já estou com os pés na areia. Não, Jesus quer que você vá aonde você não tem saída, a não ser acreditar que a palavra dele, ela traz resultados que irão ser para uma história. Se ele não tivesse aquecido, se ele não tivesse escutado, se ele não tivesse aceitado Jesus no seu barco, ele não estaria sendo pregado aqui, e em tantas outras milhares de igrejas estão usando esse caso, esse fato, ali no mar da Galileia, com a figura do Pedro. Então, sobre a tua palavra, ele não só ouviu, ele executou a palavra de Jesus. Porque muitas pessoas até ouvem a palavra de Deus,
mas não passa disso. Entra por aqui e sai por aqui. Mas o Pedro não. Ele deixou que aquela palavra entrasse aos seus ouvidos e fosse alojar no seu coração. E aquela mensagem, então, ela foi o quê? A salvação da figura do Pedro e a sua grande chamada para o ministério para a obra. Porque Jesus falou: de agora em diante você será pescador de homens. Agora você vai anunciar e fazer coisas maiores do que essa. Jesus disse para eles lá na frente: fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda. Por quê? Porque a obediência à palavra de Deus traz esses benefícios. Te dá autoridade. As misérias agora, as redes vazias, não fará mais parte da sua história. É passado, nunca mais. Por quê? Porque agora ele vai naquele mesmo mar e o peixe que ele pesca tem as riquezas de Deus ali, para ele não estar com o seu nome no SPC, no Serasa, não ter as suas contas bloqueadas, não ter o seu nome sujo. Foi o que aconteceu. Tudo porque ele aprendeu com o quê? Com a dor que estava vivendo. Tem pessoas que na sua dor, elas lamentam, choram, elas se enclausuram, caem num estado de prostração, se fecham dentro de si mesmo, e quando Jesus bate na porta dela dizendo: eu quero o seu barco, que eu tenho um trabalho a fazer, elas não fazem como Pedro, elas não franqueiam as suas vidas, o seu barco, para esta figura maravilhosa, que ela só vem à sua vida para trazer os benefícios, que, presta atenção, você não irá encontrar absolutamente em lugar nenhum nesta terra. Até porque, se houvesse no mundo, já teriam encontrado. De tanto que tem buscado o homem, desde o alvorecer da terra do ser humano aqui na terra, ele tem procurado a felicidade, ele tem procurado por esforço próprio, ele tem procurado por autorrecreação, ele tem procurado, né, a felicidade, e ele não tem achado, porque não está à venda, não está aí sendo oferecida no mercado, está naquele que está procurando você nesta hora, e dizendo: vem comigo, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu trocar esses maus resultados, deixa eu usar esse estado que você está vivendo agora, para mostrar para você que nada comigo está perdido. Com Deus nada é ponto final, nada. Ele começa na sua vida justamente no estrago que a vida fez para você. Ele começa naquele estrago, naquele desastre. Quando a vida do Pedro estava varrida, ele começou ali a fazer a grande obra que só ele e ninguém mais pode fazer. Fiquemos em pé e oremos a Deus. Pai querido e amado, eu quero neste momento te adorar. Eu te adoro dizendo obrigado, Senhor, porque aqui conosco e com aqueles que irão nos ouvir, há muitas pessoas infelizes. Há pessoas, Senhor, que a sua vida é só de lamentações, de murmúrios e de rugidos, Senhor. Elas estão como Pedro, dando os gritos de pavor. Por quê, ó Deus? Porque não está recebendo aquilo que pensava poder obter através do seu labor e trabalho. Mas o Senhor entrou na vida do Pedro e a vida dele mudou. Faz, ó Deus, da mesma forma com todos que estão aqui e com aqueles que nos ouvirão ainda. Eu te peço por amor de Jesus. Amém e amém.